Ei, meus pequenos, bom dia. Bom, essa aula de hoje a gente vai usar para corrigir as atividades do módulo 5 e do módulo 6 que a gente tinha passado ainda quando estávamos lá na escola, tá bom? Então hoje a gente vai corrigir o módulo 5, corrigir as atividades do módulo 6 e a do módulo 7, que é essa que a gente passou por último na aula online, a gente deixa para corrigir na próxima aula. Bom, essa aula de hoje, como é que nós vamos funcionar? Eu vou ler as perguntas que eu marquei com vocês. No módulo 5 tem algumas marcadas, no módulo 6 são todas as atividades. Então eu vou ler a pergunta, dessa pergunta que eu ler para vocês, eu vou falar a resposta. E aí o que eu vou pedir vocês para que façam? Para que a gente não perca tempo, vocês vão pausando o vídeo e fazendo a correção de vocês. Se tiver certo, ótimo. Se não tiver certo, vocês façam a correção de vocês, então. Mas aí vocês vão pausando o vídeo para que o vídeo não fique longo demais, eu ficar repetindo as questões várias vezes, tá ok? Então vamos lá para a página 278, para a gente estar corrigindo as atividades 2 e 4 que eu marquei no Praticando Aprendizado dessa questão, tá ok? Na questão número 2 fala o seguinte: cite duas formas de controle dos reis sobre a economia. A gente pode citar como exemplo aí formas de controle do rei sobre a economia, que ele controlava os preços, o que era produzido, ele controlava a cobrança de impostos, ele controlava as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados. Então, resumindo para vocês, o que vocês vão anotar aí: controlava os preços e a produção, controlava a cobrança de impostos, controlava as tarifas alfandegárias e controlava as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados. Ele pede duas, eu falei mais de duas aí para vocês. Vocês vão escolher duas dessas aí e colocar na questão de vocês. Na questão número 4, fala o seguinte: de que maneira as colônias contribuíram para o sucesso do mercantilismo europeu? Essas colônias eram exploradas pelas metrópoles europeias, fornecendo metais preciosos, matérias-primas por baixo preço e adquirindo os produtos manufaturados da metrópole por preços mais altos. Então, resposta da número 4 para vocês: as colônias eram exploradas pela metrópole, fornecendo matérias-primas, metais preciosos por baixo preço e adquirindo produtos da metrópole por preços mais altos. Essa é a resposta da número 4. Vamos lá para a página 279 para a gente corrigir a questão número 2 e 3 do Aplicando Conhecimento. Tem um texto para ser lido sobre o tráfico de negros. O tráfico de negros atende às exigências do mercantilismo. Eu não vou ler esse texto, é um texto muito longo, eu não vou ler ele, mas para você responder, você precisa ler esse texto, tá? Para você conseguir entender. Então eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês vão precisar fazer a leitura desse texto aí para responder essa questão. E a pergunta número 2, ele fala o seguinte: que outras práticas mercantilistas são citadas no texto? Tá? Que práticas mercantilistas são citadas no texto? Espera um pouquinho, deixa eu virar uma luz aqui do meu lado. Está um pouco escuro ali, aqui ficou melhor. Que práticas mercantilistas são usadas no texto? Nós podemos citar aqui, de práticas mercantilistas, o protecionismo alfandegário, nós podemos citar o colonialismo e um incentivo à manufatura. Tá? São três coisas que são citadas no texto que fazem parte das práticas mercantilistas. Tá? E a número 3 fala para ler um trecho do texto a seguir, né? um trecho a seguir, que trata de mercantilismo e agricultura para responder a questão. E a questão é: qual é a relação entre a agricultura e o mercantilismo? Que essa agricultura ela fornece matéria-prima para as manufaturas ou produtos valiosos para exportação. Tá? Essa é a questão número 3. Então a agricultura gera matérias-primas para as manufaturas ou produtos valiosos para exportação.
E aí a gente passa para desenvolvendo habilidades aí, hein? Olha lá, hein? Não vamos marcar isso só para dizer que está marcado, não. Quero que vocês vejam as questões corretas e marquem as corretas, tá? Tente acertar a correta. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do mercantilismo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver uma por uma delas, a gente vai ver o que está errado, se está errado, o que está errado, e se estiver certo, o que está certo. Então, estou pedindo aqui questões que apresentem principais características do mercantilismo. A letra A fala o seguinte: valorização da indústria e economia baseada nas trocas de moeda, nas trocas sem moedas e redução dos impostos. Duas coisas erradas, três coisas erradas, totalmente errada essa questão. Primeiro, valorização da indústria, não tinha indústria para ser valorizada. Economia baseada em troca sem moeda, isso aí era no feudalismo, aqui no mercantilismo tinha moeda sim. E a redução das importações, não, queria se importar cada vez mais. Então a A está totalmente errada. A B, aumento das exportações, a burguesia no controle das atividades econômicas e o livre comércio. Aumento das exportações até está certo, mas não a questão da burguesia no controle não tinha a menor possibilidade. Quem estava no controle eram sempre os estados, né, os reis autoritários. Eram eles que estavam no controle, e livre comércio, menos ainda, o Estado intervinha demais na economia, tá ok? Letra C, a B está errada. Letra C, a intervenção do rei na economia, o metalismo e o colonialismo. Essa aqui está certa. A intervenção do rei na economia, o rei intervinha o tempo todo, metalismo e colonialismo. Beleza, certinha essa questão aí. Letra D. Por que a D está errada então? Vamos ver por que a D está errada. Incremento do comércio, até aí tudo bem. Valorização do trabalho artesanal. Trabalho artesanal não era bem valorizado nessa época. E a redução das tarifas alfandegárias, negativo. Se aumentava as tarifas alfandegárias justamente para não se importar produto de fora. O produto bom era o que vinha de dentro do próprio país, que não precisava vir de fora. Então, as tarifas alfandegárias eram aumentadas. Resposta correta da número 1, letra C. Vamos lá, número 2. De que forma os países da América foram atingidos pelo mercantilismo? Letra A. Por meio do pacto colonial, segundo o qual as colônias da América só podiam comprar e vender mercadorias para as suas metrópoles? Certo, essa é a questão correta. Nesse período do pacto colonial, só poderia ter comércio da colônia com a sua própria metrópole, tá ok? Então, a B, por que ela está errada? Mediante o aumento das exportações de matérias-primas para todos os países mercantilistas da Europa? Não era para todos os países, era só para aquela metrópole dele. Não era para todos os países europeus. Então, por exemplo, o Brasil só podia comercializar com Portugal, os outros países da América do Sul só com a Espanha e assim por diante. Então, não era com qualquer país da Europa, era somente com a sua metrópole. Letra C. Com a facilitação da compra de produtos europeus pelo mercado consumidor das colônias na América. Opa, peraí. Com a facilitação da compra de produtos europeus pelo mercado consumidor da América, não tinha nada facilitado para as colônias da América, não. Pelo contrário, se cobrava muito caro dessas colônias americanas, para as colônias da América. E a letra D, pelo fim das relações comerciais entre os dois continentes, negativo, né? Não queria-se o fim do comércio entre a Europa e a América, só queria-se controlar qual era a América e qual era a Europa, tá ok? Só um minutinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Aí, beleza, tá bom assim. Vamos lá, próxima questão. A número 2, então, letra A, né? Vamos lá para a próxima questão, lá na página 280 agora. Na página 280 tem um trechinho de um texto também, não vou precisar ler o trechinho do texto não. De acordo com o texto, qual alternativa apresenta o mercantilismo espanhol? Na letra A fala o seguinte: ênfase na produção de matérias-primas para a indústria inglesa? Negativo, nem tinha indústria inglesa nessa época. Letra B, busca pelo acúmulo de metais preciosos por meio da exploração colonial? Certo, buscava-se o acúmulo de metais preciosos para a exploração
colonial. A letra C, desenvolvimento da manufatura têxtil e artigos de luxo. Manufatura têxtil era na Inglaterra, artigos de luxo era na França. Então está errada essa questão, está falando sobre mercantilismo espanhol. Espanhol queria acúmulo de metais preciosos. Então está errada a C também. E a letra D, estabelece o comércio exclusivo com os países africanos. Negativo. Não tinha nada de comércio exclusivo com países africanos, não, tá? Então, a resposta correta da número 3, letra B de bola. E a número 4, responda a pergunta com base na leitura do trecho a seguir. Devemos sempre ter cuidado de não comprar mais de estrangeiros do que lhe vendemos. Ou seja, não posso comprar mais do que eu vendo. O que é isso? Isso é letra C, balança comercial favorável. Balança comercial é a diferença entre o que você compra e o que você vende. Ela é favorável quando eu compro menos do que eu vendo, ou quando eu vendo mais. Isso aí é uma balança comercial favorável. Então, resposta da número 4, letra C. E aí a gente vai lá para as atividades do módulo 6. Começa lá na página 289. Essa era para fazer todas as questões. Vamos começar a correção então. Número 1. Identifique duas diferenças entre a filosofia escolástica e a filosofia humanista. Escolástica era aquela da igreja. Humanista era aquela dos pensadores iluministas. Então, qual que era a principal diferença? A escolástica valorizava a verdade pelas escrituras sagradas e a humanista se baseava no antropocentrismo e no uso da razão e da experiência. Ok? Essa é a resposta da número 1. Número 2. Número 2 fala o seguinte: apresente dois argumentos que ajudem a contradizer a visão negativa da Idade Média apresentada por Francesco Petrarca. Esse Francesco Petrarca está sendo falado sobre ele aqui na página 288, a parte em que a Maria Eduarda apresentou do seminário, tá? Aqui no Situação Problema fala sobre ele. O que é então dois argumentos que esse cara tem aqui para contradizer a visão negativa? Quer dizer que que ele fala que não é, né? Que não é negativa a visão da Idade Média, é que porque em termos arquitetônicos, ou seja, de construções no estilo românico e os estilos góticos eram muito bem valorizados. Então a gente tinha nos termos arquitetônicos os estilos românico e os estilos gótico muito bem valorizados. Fala também que as universidades da Idade Média foram que mais contribuíram para as discussões humanistas. Tá? Então, lá na Idade Média, as universidades que existiam na Idade Média contribuíam para a discussão de ideias humanistas. Certo? Então, elas aconteceram lá no período da Idade Média. São as duas visões do Petrarca que contradizem a questão de que a Idade Média não era negativa, né? Que a Idade Média não era boa. Número 3. Explique por que o racionalismo humanista incomodava a Igreja Católica. Porque os humanistas não pregavam a ideia de submissão do racionalismo para a religião. Tá? Eles diziam que o humanismo era superior ao que a religião estava pregando. Isso não agradava a Igreja Católica. A Igreja Católica queria sempre que esses outros pensamentos fossem submissos ao pensamento da Igreja. Número 4. Que aspectos da cultura greco-romana inspiravam o humanismo? Tá? A valorização da racionalidade, os textos dos filósofos também era outra situação. As linhas retas da arquitetura antiga era positivo. E a centralização da questão humana por meio da valorização do indivíduo. Esses eram os aspectos da cultura greco-romana que inspiravam o humanismo, tá ok? Aplicando o conhecimento, primeira questão aqui, tem um textinho e fala o seguinte: com base no texto, identifique e explique como algumas das atividades medievais
que contradizem a visão tradicional da Idade Média, contribuíram para o desenvolvimento do humanismo. Como é que algumas novidades medievais que contradizem a visão tradicional da Idade Média pelo humanismo. A Idade Média era taxada de uma visão atrasada, né? Então, o que nós podemos falar sobre isso aqui? Que foi na Idade Média que teve um período grande de inovações e tecnologias, tá? E muitas tecnologias, foi no período da Idade Média, que a disseminação das ideias humanistas veio através das universidades na Idade Média, foi lá que surgiu o pensamento moderno. É a outra situação também do texto que fala, desmistificando essa ideia da Idade Média negativa. Questão número 2, a resposta, apesar dela começar na página 289, a resposta dela vai ser lá na 290, fala o seguinte: identifique as características desse conhecimento que se refere à definição. Bom, aqui tem um textinho falando, que é o texto, indica que o humanismo surgiu para definir um conjunto de conhecimentos organizados na forma do que seria um programa de estudos desde o século XV. Identifica as características desse conhecimento a que se refere essa definição. É o antropocentrismo, ao racionalismo, ao empirismo, ao endoísmo, à valorização do mundo terreno, à busca de progresso e a inspiração greco-romana. Essa é a resposta da questão número 2. E a última aqui do Aplicando o Conhecimento: com base no desenvolvimento da ciência moderna, como o desenvolvimento da ciência moderna está relacionada com a ascensão da filosofia humana? Pela busca de respostas racionais, esse foi o principal pilar do desenvolvimento da ciência moderna, tá? E uma nova forma de entendimento do mundo foi o que impulsionou esse desenvolvimento científico. Então, resposta para vocês lá, as respostas racionais e uma nova forma de entendimento do mundo foi o que impulsionou o desenvolvimento científico. E aí a gente vai para as desenvolvendo habilidades aqui, as 4 atividades desenvolvendo habilidades. Uma filosofia humanista. A filosofia humanista, ela representa o quê? Resposta da letra A fala o seguinte: a valorização do ser humano e a individualidade da razão. Certo, valorização do ser humano, ela pregava a filosofia humanista. Aí na letra B fala uma cópia da filosofia da antiguidade clássica. É errado, não era uma cópia. Um pensamento escolástico medieval, escolástico era da igreja, também está errado. E início da filosofia ateísta, que dominaria o mundo moderno. Apesar da humanista pensar sempre no ser humano, ela não era ateísta. Ela acreditava em Deus, mas ela acreditava que a razão era o que seria mais importante nesse período. Número 2, leia a estação a seguir, e aí fala o seguinte: o trecho acima expressa um princípio moderno, conhecido como, a resposta correta, letra A, princípio humanista, do humanismo, né? Fala sobre o humanismo, esse textinho aqui de Shakespeare, de William Shakespeare, era um pensador do período humanista também. Leia o trecho a seguir e responda a questão número 3. Qual visão do autor sobre a Idade Média? Qual que era a visão do autor? A resposta correta dessa questão é a letra C. A definição negativa sobre a Idade Média é fruto de uma interpretação por parte dos pensadores humanistas que impede seu pleno entendimento. Ou seja, não é do jeito que se prega que a Idade Média funcionava. Ela tinha seu lado positivo também. E a última, número 4, é coerente com a filosofia humanista a defesa de uma educação? Qual tipo de educação? Resposta correta, letra B, que seja instrumento fundamental para a construção de indivíduos livres e racionais. Letra B de bola. Estamos respondidos então até a questão, até o módulo 6. Na próxima aula a gente faz a correção do módulo 7 e a gente vai trabalhar uma revisãozinha para a prova aí, beleza, pessoal?
Beijão para vocês, até a próxima. Valeu!